conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo Atos capítulo 11, o versículo 23. Tendo ele, Barnabé, chegado em Antioquia, e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. É muito importante considerarmos o processo crescente que se dá na revelação aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 22 a 24. Nesta passagem, o autor aos Hebreus declara que já chegamos a algum lugar, e ele vai descrevendo este lugar. E à medida que ele descreve, nós vamos observando que há um processo de conhecimento e discernimento das questões espirituais, para entendermos por que ele segue aquela determinada ordem. Ora, a verdade, para aprendermos dela, é como se nós estivéssemos fazendo uma viagem sob neblina. À medida que a luz vai aumentando, nós vamos conhecendo o caminho que estamos percorrendo. Assim, o primeiro discernimento que temos que ter para entender Hebreus 12, 22 a 24, é que somos santuário do Espírito Santo. Por isso, já chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo e à Jerusalém celestial, porque nós somos como pedras vivas. Ora, o segundo discernimento que nós temos que ter é que somos corpo de Cristo. Por isso, chegamos a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia e à igreja dos primogênitos escritas no céu. E é por ter esse discernimento muito claro em nós que todos os salvos, de todas as eras, de todos os lugares, de todas as denominações, têm o mesmo Espírito, bebem de um mesmo Espírito, que alcançamos o terceiro discernimento. Chegamos a Deus, juiz de todos. Por ser Deus juiz de todos, ele é apto para saber a graduação da experiência que cada um dos seus filhos tem. Por isso nós temos uma exortação em Romanos capítulo 14, o versículo 4, quando diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas está em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Em Romanos, no capítulo 14, o versículo 8, continua: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Com isso, o apóstolo Paulo está querendo dizer que cada um dos filhos de Deus, cada um dos nascidos de novo, estão diante do juiz de todos, de Deus, que é o juiz que a todos julga retamente. Ora, quando olhamos uns nos olhos do outro, nós devemos olhar com olhares cheios de graça. Por quê? Porque muitos de nós somos como fábricas emissoras de juízos de valor. Quando nós olhamos uns aos outros o tempo todo, estamos querendo definir uma regra de valor em que aquela pessoa deve se enquadrar. Quando aquela pessoa não se enquadra nos valores que entendemos que ela deve ter, nós começamos a criticar, a julgar, a querer manipular, a querer dominar, a querer fazer com que ela mude o seu comportamento. Mas está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quem nos julga é o Senhor. Como devemos considerar então uns aos outros? Nós devemos fazer isto mediado pela graça. Ouça, Gálatas capítulo 6, o versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais tentado. E por que nós devemos adotar essa atitude? Já foi dito, nós devemos ver o outro mediado pela graça. Mais ainda, porque devemos enxergar o outro, nós também devemos nos enxergar se queremos enxergar o outro. Porque o autor havia dito, para corrigir o outro, devemos ter espírito de brandura, porque também nós podemos ser tentados. Por isso, em Mateus capítulo 7, versículo 5 diz:
Tira primeiro a trave do teu olho, então verá claramente para tirar o argoeiro do olho do teu irmão. O que a palavra diz é que a graça trata conosco, e sendo nós cristãos transformados, nós podemos levar essa transformação ao outro com muita brandura. Ora, a graça deve ser o elemento que media os nossos relacionamentos. Por isso, nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 22, mas tendes chegado, verso 23, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. E por que o autor aos Hebreus faz esta declaração que nós chegamos aos Espíritos dos justos aperfeiçoados? Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dá a explicação. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na nossa jornada, o Senhor nosso Deus está tratando conosco, nos dando experiências para implantar em nós a sua natureza divina. E quando nós somos transformados pelo poder de Deus, porque deixamos renovar a nossa mente pela palavra do Senhor, o Senhor vai nos preparando para aquilo que Ele tem reservado para nós, no dia em que há de nos levar, juntamente com toda a igreja, para os lugares celestiais, ao encontro de Jesus nos ares, quando estaremos para sempre com Ele nos ares. É por isso que nós temos essa certeza. O Senhor que começou a boa obra, Ele há de completá-la. Portanto, nós chegamos aos Espíritos dos justos aperfeiçoados. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.